Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Abertura de Tarô. Bora jogar um pouquinho hoje? Então, hoje, sem muito preâmbulo, sem muita história, a gente tem uma abertura do organizador, criador de um belíssimo site para quem é do tarô, da astrologia, né? Porque ele compilou e trouxe muita gente para fazer parte, que é o Clube do Tarô. Então, a abertura de hoje vai para o Constantino Riema, né, no sentido de estar pegando dele essa abertura que, inclusive, é dele, criada por ele, idealizada por ele, né, algo que ele usa no trabalho dele. Como aproveito isso para dizer, quase todos os tarólogos, taromantes, tarotistas, enfim, sempre tem uma abertura na manga, uma abertura que gosta muito, uma abertura que usa no dia a dia, aquela abertura famosa tipo quase flex, que cabe em qualquer circunstância, e vai ficar muito afiado com esse tipo de abertura, vai ter um achego com essa abertura. Então, eu tenho as minhas e tenho certeza que todos aqueles que praticam o tarô têm aquelas que são sempre, né, super queridas e importantes para fechar, para concluir, para responder pergunta, enfim. Então, essa é uma dessas que cabe, né, como carta na manga, porque ela é ampla, ela serve para bastante coisa, e é aquela que a gente pode estar guardando no diário de bordo, como diz assim, essa é uma flex legal, certo? Ele chama de Caira lá, mas você pode também, em algum momento, fazê-la com outro nome, ou simplesmente dizer a minha abertura de carta de manga, e tudo certo. Bom, mais do que isso, se você está curtindo a jornada do 365, aberturas de tarô, passe a fazer parte dessa comunidade, entrando e se inscrevendo no canal. Mais do que isso, dando aquele joinha bacana e compartilhando o vídeo. E eu ficaria muito, muito contente se você corresse agora e colocasse um comentário, uma pergunta, né? Qualquer coisa que me desse inspirações para bater um papo com você que está aí do outro lado sobre aquilo que eu tanto amo, que é o tarô. Mais do que isso, se você quer, como essa abertura de hoje é uma abertura sorteada, ela está indo para uma querida companheira lá do grupo do 365, abertura de tarô do WhatsApp. Então, se você quer uma abertura para você, ó lá, então você pega o link que está aqui embaixo ou no alto do meu canal do YouTube e entra para o grupo e está entrando para os sorteios das próximas aberturas. Mas mais do que isso, não é apenas um grupo só para sorteio, é um grupo para bate-papo. Então, é um grupo onde as pessoas podem fazer perguntas, colocar suas ideias, se apresentarem, dizerem a que vieram, como vieram sobre o tarô. E aí tá tudo certo, beleza? Então, vamos seguir para a abertura de hoje. Eu hoje fecho uma abertura aqui no 365, aberturas de tarô, comigo, Fernanda Vidigal, a abertura de 130. Então, assim, já estou me sentindo até modernamente falando assim, uau! Né? Tô bacana. E aí a gente tem a Caira lá. É uma abertura, né, na primeira tiragem de uma sessão, para dar uma visão de conjunto do momento vivido pelo consulente. É o praticante, aquele que conduz a tiragem, quem deve definir previamente a função que a carta terá na jogada. Veja alguns exemplos de variações para as cartas de 1 a 3, conforme o assunto e o interesse do consulente, do querente, do cliente. O mesmo modelo pode ser aplicado às sucessivas questões que o cliente colocar, pedir ou questionar. Então, veja que é uma abertura, né, que tem pouca carta, então ela não é uma abertura complicada, e ao mesmo tempo é uma abertura que você pode usar todos os métodos. Então, posso usar o método europeu, primeiro os arcanos maiores, depois os menores como complementares, o método americano, 78 arcanos todos misturados. Posso usar o método só arcanos maiores, posso usar o método só arcanos menores. Então, eu também posso florear com qualquer método. São apenas e apenas mesmo 5 cartas. A sexta, a bem da verdade, é a história do conselho. É a história de você puxar mais uma para depois. Então, vamos lá. A carta um é o consulente, como ele se encontra. A carta 2, o seu momento de vida, suas condições atuais. A carta 3, os prognósticos, o rumo que a sua vida tende a tomar ou o que esperar nos próximos meses. Carta 4, qual a melhor conduta diante da situação definida pelas cartas anteriores, conforme a tiragem. A carta pode ser definida como conselho estratégico para lidar com o assunto em exame.
Carta 5, o cenário geral, que envolve a questão e dá o tom às demais cartas, usualmente neste modelo. É a carta de corte que pode ser a primeira desvirada após o sorteio, junto com o maço de cartas que restou. As funções atribuídas às cartas 1, 2 e 3 são então adaptadas a cada assunto. As duas outras cartas mantêm o padrão. Então, assim, eu trouxe aqui, são algumas sugestões que ele mesmo coloca no site, são sugestões de como é que você pode ir caracterizando a posição número um, número 2 e número 3. Né? Então, por exemplo, você pode dizer que a número um é o consulente, 2 o outro parceiro ou sócio, 3 o desenrolar da relação. Pode ser também, os pontos fortes ou positivos do tema, trabalho, saúde, projeto, estudo, etc. E 2, os seus pontos fracos ou negativos. E 3, a tendência ou caminho a percorrer. Na terceira oportunidade, você também pode dizer que a primeira carta é uma pessoa, a segunda, situação específica, relacionamento, trabalho, projeto ou a pessoa em si, e a terceira, o que esperar. Na posição 4, né, a primeira carta que favorece o projeto ou a intenção, a segunda carta o que ainda precisa ser trabalhado ou melhorado, e a terceira, quais são as perspectivas. E aí, anotou tudo direitinho? Olha, essa que tem a dica aqui, essa aqui tem uma historinha bem boa para você usar numa coisa que é básica em quase todas as leituras de tarô, literatura, livro, apostila e o que você quiser, que é a abertura 1, 2, 3. O resto é complemento. Então, o arcano 4 aqui, ou a posição número 4 de carta, é a melhor conduta, já é um conselho, né? Já é uma fala. E a última, um olhar geral sobre tudo aquilo que está sendo conversado. Então já temos, né, uma pegada mais solta, 5 cartas, eu acho que eu cometi um erro aqui, e tudo certo. Vamos lá para a mesa? Vamos jogar? Gosto. Então a gente chegou aqui na mesa e a gente tem uma querente super querida que entrou em contato. Ela é uma rainha de ouros e ela traz uma questão um pouco mais complexa no sentido de que não dá para simplesmente colocar um naipe e dizer, é só um assunto desse naipe. São várias questões. Mas as questões, quase todas, bastante ligadas à vida material, posicionamento, lugar, está bem mais ligado a isso. Então, eu vou deixar o As de Ouros ali, né? Nessa posição, vocês percebem um pouquinho onde eu deixo o meu cliente, como se estivesse na minha frente. E aí eu vou trabalhar naquilo que eu considero confortável quando a gente tem uma abertura de poucas cartas, arcanos maiores, e depois eu escolho se eu vou pegar todos os menores também do próprio Marselha, ou se eu vou pegar todo mundo do Rider aqui para dar uma olhada do que mais eu posso falar para essa querida, né, nessa abertura. Então vamos lá, a gente tem a história do vamos cortar, às vezes eu corto assim, inclusive, né? É uma possibilidade de fazer na mão. Aí a gente também pode, nisso, abrir o lequinho aqui do lado, né? Já que vai sobrar espaço. Por que vai sobrar espaço? Porque a abertura é singela no sentido de quantidade de carta. Mas essa é a abertura também que eu posso abrir a primeira, leva, a segunda, leva, a terceira, leva e posso ir falando. Também tem essa. Muito bem, primeira posição, você anotou? Tá aí no teu diário de bordo, bem facinho para você poder ir cantando as posições? Isso aqui representa a minha consulente. Pronto, temos a minha consulente aqui representada. Seu momento de vida e as condições atuais estão aqui. E o prognóstico, para onde ela tende aí com a questão que ela trouxe para mim, né, que está aqui na minha cabeça, e a gente vai falar voltado para essa questão. Aí a gente tem a melhor conduta, o que, que há de melhor no momento para ser feito, não é? E o cenário geral. O cenário geral fica aqui em cima, meio um pouco distantezinho, certo? Eu vou manter a abertura como ela é, não vou fazer uma variação nesse momento. Então, a gente está olhando para isso. Posso já aproveitar, me sentir que eu já vou aproveitar para colocar os arcanos menores do próprio Marselha mesmo, para eles já me darem um pouco de orientação sobre o que mais temos aqui. Então, a um, a 2, a 3, a 4 e a 5.
Perfeito. A gente separa então, e aí lá vamos nós, né? Se eu precisar, ainda vou deixar aqui esse cara para eu fazer um bordado final. Vamos lá. Então, para minha querida, olha que legal, né? Primeiro que meus parabéns, você está com uma carta super bonita te representando, que é a carta da estrela, né? Dizendo que o teu momento do agora, ele é bem melhor talvez do que você consiga vislumbrar. Mas como você criou ideais ou olhares muito esperançosos, talvez até um pouco sonhadores, né, sobre a vida, sobre as questões, o teu olhar, inclusive, bastante material, ou das dificuldades materiais que a vida tem apresentado. Temos um cinco de ouros aqui, então nem tudo está fácil, né? Temos aí algumas circunstâncias materiais, físicas, né, reais, desde pagamentos, desde realidades da vida que não estão muito fáceis, né? Então, possivelmente, o desejo de uma vida melhor ou abastada, né? No 5 a gente está numa fase de mudanças. Então, assim, a vida material está passando de novo por aquele checklist e temos algumas questões que estão satisfeitas e outras questões que não estão. Por conta dessa polaridade do 5, bem natural a todos os 5, a estrela continua sendo super benéfica, porque eu acho que você está muito, assim, muito bem iluminada, muito bem orientada para olhar tudo da melhor forma possível. Só se lembra que a estrela é a que mantém a fé, né, esperança, mas ela é sempre algo que eu estou olhando um pouco adiante. Então, o assunto mesmo que você me trouxe, ele é um carinha levemente futuro. E talvez você só consiga ter total visualização, experimentação disso mais adiante. Bom, o seu momento de vida e as suas condições atuais. Um momento olha, gente, mesmo que a gente queira atualizar, né, o julgamento, ele é sempre aquele lugar do vale a pena ver de novo, das repetições kármicas, onde parece que eu estou fazendo tudo de novo, vendo tudo de novo. Ai, tá difícil. Normalmente não é uma temporada de vida que a gente goste, porque fazer revisão, limpeza de armário ou mudanças e transformações que também estão inclusas no arcano do julgamento, e é onde eu estou tentando avaliar tudo, julgar tudo e saber de tudo, também não damos conta. Observa um pouco que você está um pouco, inclusive nesse teu momento de vida, as tuas condições estão muito ligadas ao teu próprio karma. Karma, como é que eu entendo karma? Eu vou até colocar isso um pouquinho, que eu acho importante, porque tem gente que leva o karma como castigo. Eu entendo karma como as lições de vida que a gente passa ou sofre ou até vivencia positivamente em fases da vida da gente. Mas normalmente são aquelas que a gente passa e tem coisas importantes para aprender, para compreender, para abraçar. Então, um momento importante de olhar toda a tua situação atual de vida, porque está passando por um crivo de grande avaliação. Nessa avaliação, né, muitas vezes eu falo, olha, só temos que tomar cuidado no arcano do julgamento para as repetições, porque a gente tende a se repetir, mudando o cenário, mudando os personagens, né, mudando adereços, e quando a gente vê, a gente está repetindo de novo padrões que a gente vivenciou antes. Então, há que fazer novas e melhores escolhas, olhar mesmo o julgamento como quem diz: eu estou pronta para uma nova vida, para uma nova pegada, para uma nova circunstância. Eu não quero assistir de novo ou vale a pena ver de novo. Eu quero fazer uma coisa nova para mim, eu quero me dar uma chance de uma inovação. De toda forma, o seu momento de vida, suas condições atuais estão atreladas a questões materiais. Trabalho, dinheiro, parte física, né? São ponteios bem importantes nessa primeira pegada. E aqui a gente tem o 4, 5, 6, 7. Não se iluda. Não se iluda materialmente, não deixe de usar todo o raciocínio lógico e o mais cartesiano possível sobre o que é verdadeiramente melhor nas circunstâncias materiais.
Aqui tá tudo pão, pão, queijo, queijo, sabe? Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Não tá dando muita trela para essa estrela, que normalmente é bastante sonhadora. O próprio julgamento não é, porque ele diz: olha, para tudo na vida tem uma certa cultura, para tudo na vida tem um certo tempo, para tudo na vida tem uma certa hora e lugar, e depois isso pode migrar e pode mudar. Isso também é do arcano do julgamento, né? O julgamento fala muito dessas questões sociais, culturais, ele abraça algumas questões mais coletivas maiores. O prognóstico. O prognóstico é o arcano da força. Quando o prognóstico é o arcano da força, a gente tem que entender que tipo de força está sendo solicitado. Como assim? Bom, a gente tem no arcano da força a solicitação de eu usar ou toda a minha força de ímpeto, de coragem, como se eu precisasse sentir aquele profundo movimento do competidor, né? Eu falo que me lembra muito os atletas. Então, eu estou sempre treinando para sempre ganhar e para sempre me superar. Nenhum atleta se treina para parar de jogar, parar de correr, parar de fazer. E muitas vezes adoece e fica muito mal quando a vida, né, esportiva termina. Por quê? Porque o grande barato da força são os desafios e os enfrentamentos. São as coisas que eu vou arrancar de novo aquela energia poderosa de dentro de mim e vou fazer uma grande mudança. A força pede força e ela tem duas forças para nos apresentar. Tanto pode ser a força na horizontalidade, aonde eu trabalho com a gangorra, então tudo que me vem eu também pondero e dou para a vida, e vou fazendo disso uma percepção de que, né, é o braço direito e o braço esquerdo, eles trabalham juntos e eles nadam. Então, quais são as funções que eu posso fazer construtivamente, que demandem força, mas que cheguem a algum lugar? E a gente pode ter um movimento vertical, aí complicado. Por quê? Porque eu começo a competir ou eu começo a fazer cabos de guerra com a vida ou com as coisas, ou isso ou aquilo. E quando a gente está na horizontalidade da minha querida força, é e isso e aquilo também. De toda sorte, você vai ter que usar bastante força, e olha que estava realmente ouros na jogada, né? Você vai ter que fazer toda a força que você puder, usar toda a tua melhor força, tuas melhores capacidades, teus melhores talentos, para poder angariar financeiramente, materialmente, né, fisicamente, o melhor momento, chegar no melhor ponto, para poder realizar materialmente aquilo que você está vislumbrando que é um caminho para você mesmo. Mas que você tem, sem sombra de dúvida, toda a força material e física para dar conta disso, sem a menor sombra de dúvida. Aí a gente tem qual é a melhor conduta. A melhor conduta é aquela que sabe se adaptar a toda e qualquer circunstância de acordo com as forças, né? É mais ou menos assim: se eu estou nadando no alto mar e começa uma mudança de correntezas por conta de tempestades e tudo mais, se eu nadar contra a maré, eu vou ficar exausto em pouquíssimo tempo e eu não vou dar conta de me salvar. Então, muitas vezes, a grande sabedoria é aquela sabedoria do seguir mesmo pela correnteza ou pela maré, seguir o caminho que é proposto, né? Mas não sabendo direito que caminho é esse. Então, o arcano do diabo, para falar de qual é a melhor conduta, é uma conduta comercial, é uma conduta flexível e adaptável, é uma conduta que, no fundo, sabe que tem que lidar com os poderes, com as forças, com tudo aquilo que tenha, né, no que está acontecendo na tua vida no momento, e tirar a melhor vantagem de tudo isso. Como é que eu jogo o jogo dos outros a meu favor, né? Porque tem muito a ver com isso. Às vezes a gente acha que a gente tem que jogar só o nosso jogo. E às vezes a gente tem que jogar o jogo do país, da cidade, do estado, do governo. A gente tem que usar o próprio movimento maior a nosso favor. E para isso a gente precisa trabalhar o quê? Estratégia, a gente precisa trabalhar o ser ladino, ser esperto, o estar de olho aberto, orelha aberta, né? O estar absolutamente aberto a perspectivas comerciais, não é? E de fazer negócios, de fazer ajustes,
O diabo é um arcano extremamente flexível, extremamente ajustável. Ele topa qualquer combinado. Então, quais são os combinados? O que que dá para recombinar, repaginar, refazer? Não é à toa que muita gente diga que ele é o cara que demanda da gente fazer as pazes, né, com a vida material, com o poder, com a sedução. Então, dá uma olhadinha como é que anda a tua habilidade de lidar com a vida tal como ela é e de fazer as melhores adaptações à la bem valete de taças. De um jeito doce, de um jeito leve, de um jeito meigo, de um jeito até um pouco ingênuo, mas às vezes a gente fazendo a pergunta certa para a pessoa certa, no lugar certo, a gente tem respostas muito legais. Há um pouco de ingenuidade nesse valete e o diabo pedindo para ser menos ingênuo. Então, acho que aqui também tem, né, a conduta de ser gente boa, de ser até ingênuo, mas nem tanto. Observe os poderes e as forças que estão institucionalizados aonde você está caminhando. Presta atenção sobre isso. O cenário geral é de ponte, o cenário geral é de um momento de transformação, de atravessar a ponte de um lado para o outro, de abandonar aquilo que de repente já morreu, já deu, já não faz sentido, acabou, não tem mais nada realmente de bom, então eu deixo o passado no passado e toco as minhas perninhas do meu esqueletinho para diante, que é para poder sair vitoriosa do outro lado. Interessante que é a primeira, né? Tirando aqui, saiu taças, a gente tem os 5 de espadas. E aí, no cenário geral, eu acho que dentro de tudo aquilo que envolve a tua pergunta, tudo que está em volta de você, não tem muita fala ou conversa ou comunicação positiva, assertiva, bem orientada. Então, temos alguns problemas com relação à comunicabilidade desse seu momento, né? As conversas e as comunicações não estão assim muito legais, acho que vale a pena, né, conversar melhor, abrir um pouco o leque de observações. Eu vou fazer, né, com que esse deck aqui de baixo seja o conselho que eu tenho para te dar, que seria a sexta carta, né? O conselho que eu tenho para te dar, não é, em cima de você, porque eu estava pensando nesse lugar, é de você usar as estratégias da papisa ou da sacerdotisa, no sentido de usar o silêncio, de usar a discrição, de saber realmente jogar xadrez, de ir arquitetando e organizando qual é o seu movimento, o próximo movimento, como um bom jogador de xadrez, né? Dentro do lugar das condições básicas desse seu momento, em que o julgamento está imperando, veio apenas o 2 de paus dizendo: é muito difícil dizer sim para dois senhores. Em algum momento, a gente tem que começar a dizer sim para um e deixa o outro para trás, e lembrando que eu posso depois dizer sim para o outro, né? Mas ficar na bifurcação do 2 de paus, dois caminhos, duas histórias, dois movimentos. Quando a gente fica bifurcado, quando a gente fica duplicado, a gente perde muita energia, a gente acaba enfraquecendo, então não vai dar para seguir dois senhores. Tenta ver se nessas condições, né, você consegue, mesmo sendo quem é e estando fora do seu lugar, se você realmente precisa voltar para o lugar anterior. Às vezes não. Então pense um pouco, sabe? Olhe bem essa polaridade, essa polarização. De toda forma, o prognóstico de qualquer escolha material é extremamente positivo, porque é o 10 de ouros. O 10 de ouros me diz que materialmente, seja para um lado, seja para o outro, você tem como criar a segurança e o bem-estar material que lhe é necessário. Então, o 10 aqui reforça a ideia de usar a força, sim, né? Orientar essa força para quem, para um objetivo do tipo, vou ficar lá, vou ficar cá, mas eu vou ganhar, eu vou vencer, não importando em qual dos lugares, né? Eu acho que tem um amparo do naipe de ouros muito forte para ti, seja no que você resolver fazer. Então, o problema da tua vida não é material. O material está trazendo boas possibilidades em qualquer canto.
né? O problema maior é o como você quer viver materialmente, ou que tipo de vida você quer para você. Isso talvez seja a pergunta mais importante, né? Porque de acordo com como eu quero viver, um lugar é bom, o outro nem tanto. E é disso que está mais na pauta do que simplesmente a sobrevivência, que em parte o 10 fecha, que como já estava um pouco 7, o próprio 3 dizendo que materialmente dá para passar pela tempestade e chegar do outro lado. Aí a gente tem, né, a melhor conduta. Na melhor conduta em cima agora, né, veio mais um pajem, agora o pajem de ouros. Então, além da doçura, da gentileza, da amorosidade e do lugar afetivo que esse pajem traz, esse outro pajem, que é o pajem dos pagens, traz solidez, traz, eu acredito, traz confiança, mesmo que ela seja um pouco infantil ou pueril, ou não tenha base em nada, mas o pajem ali me diz, né, que a melhor conduta é a conduta daquele que diz lá é melhor para mim, então eu sigo para lá, né? Ser coerente, ser assertivo e coerente para com aquilo que deve ser feito. Eu acho que esse é um ponto importante do pajem ali. No cenário geral, né, que então a gente fecha essa conversa para ti, é o cenário, de novo, do próprio arcano do julgamento. Veja, é um momento de você talvez mudar seu karma, mudar a sua estrutura de história, né, de vida, biografia familiar, né, mudar o sentido como um todo. Afinal de contas, aonde eu sofro ou aonde eu sou feliz, como é que eu posso sonhar por um novo tempo? Aonde eu acho que tem um novo tempo para mim, né? No novo tempo, apesar dos pesares, né? Dá uma olhadinha na música do Ivan Lins e se inspira um pouco nesse lugar de poder olhar, né, duplamente aqui, né, um reforço importante para o arcano do julgamento, porque de repente a tua história do karma ou a tua biografia onde você, nesse momento, está olhando, talvez tenha se concluído, né? Muitas vezes o julgamento é isso, o karma acabou, você pode seguir agora o teu próprio caminho, ou não. E aí é você quem vai poder ter uma melhor avaliação disso, percepção disso, e veja se você quer assistir na sessão da tarde, vale a pena ver de novo, ou se você vai encampar um novo filme, uma nova novela para a tua vida. Acho que é isso. Acho que está bem bacana. Valeu. Então vamos seguir aqui, saindo da mesinha, gente boa. Então aquele famoso um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês. E eu mais uma vez reforço que seja um final de semana abençoado para todos os tipos de mães possíveis que a gente já criou na nossa comunidade humana. Um beijo.